ontem. Boa tarde, paz seja com todas vocês. Vamos para o capítulo 6 neste momento. Capítulo 6 desse livro maravilhoso. Capítulo 6, olha, ontem nós falamos de tirar o tempo, né? O capítulo 5 é isso, tirar o seu tempo para conectar com Deus, para buscar o Senhor, para você descansar. É necessário nós tirarmos esse tempo. Sabático, vamos dizer assim, né? O dia de descanso. Nós precisamos tirar o nosso dia de descanso. O capítulo 5 frisou muito bem, se você não leu, se você não esteve aqui, assista lá no YouTube. E hoje é o capítulo 6. Pare de ser multitarefa. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Gente, eu já fui assim. Já quis fazer tudo ao mesmo tempo. Ainda tenho que me policiar em muitas coisas. Quando eu vejo, opa, tem um videozinho que às vezes a pessoa está andando rápido, ela vai, para, respira e começa a andar mais devagar. Eu me vejo assim, né? Estamos em processo todos os dias. Mas eu era, né? Queria ser multitarefa, queria fazer tudo ao mesmo tempo. E isso me prejudicou muito. Mas hoje, né, sou leve, hoje sou mais tranquila. Hoje eu vivo o quê? Esse verdadeiro encontro com meu pai. Meu pai está no controle de tudo, então para quê eu querer fazer tudo ao mesmo tempo? E isso é importante também o quê? A rotina. É nós colocarmos a nossa rotina, é nós olharmos o que é prioridade. Aí nós vamos entender, ó, isso é prioridade, eu devo fazer. Isso não é prioridade, então eu posso deixar para amanhã, para depois. É isso, é haver também a rotina. Como tem sido a sua rotina? Rotina é algo bom, é importante ter. Passagem bíblica-chave. Amigo, ouça bem as minhas palavras, dê ouvidos à minha voz, mantenha essa mensagem à vista o tempo todo. Decore, guarde na mente e no coração. Quem encontra essas palavras vive de verdade. Elas são saudáveis de corpo e alma. Eles são saudáveis de corpo e alma. Vigie sempre os seus pensamentos. Deles depende a sua vida. Uau! Provérbios 4, do 20 ao 23. Glória a Deus por essa palavra. Conceito científico relacionado. Realizar várias tarefas ao mesmo tempo é um mito persistente. Dar uma atenção focada e profunda a uma tarefa por vez é a maneira de fazer as coisas certas. Uma das pragas da existência moderna é a multitarefa, que leva também às pragas da doença da pressa e do gerenciamento obsessivo de tempo. A verdade, quanto à multitarefa, é que ela é mito persistente. O que realmente estamos fazendo é mudar nossa atenção rapidamente de tarefa para tarefa, resultando em duas coisas ruins. Primeiro, nós não damos tanta atenção focada quanto deveríamos para uma atividade, tarefa ou informação específica. Ou seja, se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, não vai ter foco, não vai dar atenção, não vai ter foco em uma coisa só, não. Aí você vai dividir o seu foco e vai ter prejuízo. Segundo, sacrificamos a qualidade da nossa atenção. Eu chamo isso de multitarefa estilo milkshake. Multitarefa é um mito persistente. Esse pouco foco de atenção e falta de qualidade em nossas vidas mentais é o complexo oposto de como o cérebro está projetado para funcionar. E isso acaba causando um nível de prejuízo no cérebro. Olha como que as pessoas, nós, muitas vezes vivemos no automático e estamos prejudicando o nosso cérebro. Vivendo no automático, fazendo isso, fazendo aquilo, dividindo a nossa atenção e estamos prejudicando o nosso cérebro. Cada mudança de pensamento de má qualidade, incompleta e apressada é como fazer um milkshake em suas células do cérebro e substâncias neuroquímicas. Essa multitarefa, estilo milkshake, que é a verdade por trás da multitarefa, cria padrões de desatenção e falta de concentração que, infelizmente, são frequentemente chamados de forma errada de transtorno do déficit de atenção ou com ou sem hiperatividade, que é o TDAH. E são diagnosticados desnecessariamente várias vezes, colocando lenha na fogueira.
Muitas pessoas estão sendo diagnosticadas, sim, com TDAH. Nós estamos vendo hoje em dia o excesso de diagnóstico, mas o problema é isso, porque quer ser multitarefa, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Um exemplo, coloca a televisão lá, assistindo televisão, já vai mexer no celular. Opa, só está dividindo a sua atenção, um exemplo que eu estou dando. E várias outras coisas. Vai comer assistindo, você não está tendo atenção nem na sua alimentação, nem na sua mastigação e nem na televisão que está assistindo. Está dividindo a sua atenção. E depois vem o quê? Déficit de atenção, depois vem esses transtornos, né? Vem esses diagnósticos. Mas é a falta de foco. E são diagnósticos desnecessariamente várias vezes, colocando lenha na fogueira. Cairemos ladeira abaixo muito rápido se não voltarmos para a nossa estrutura da atenção intelectual e profunda criada por Deus. Quais são as diferenças entre a atenção intelectual focada e profunda e a multitarefa estilo milkshake? A resposta está em Provérbios 4, 20, 23. Amigo, ouça bem as minhas palavras. Dê ouvidos à minha voz. Mantenha esta mensagem à vista o tempo todo. Decore, guarde na mente, guarde no coração. Quem encontra essas palavras vive de verdade. Eles são saudáveis de corpo e alma. Vigie sempre os seus pensamentos. Deles depende a sua vida. Olha que lindo esse versículo. Gente, escreve esse versículo, Provérbios 4, 20. Eu vou escrever esse versículo para cada dia mais, todos os dias, estar olhando ali, focando. Por quê? Porque o nosso corpo vai ser saudável quando nós, todos os dias, vivermos essa palavra de verdade. É muito interessante o fato de que todas as células do corpo estão conectadas ao coração, e o cérebro controla o coração e a mente controla o cérebro. Então, seja o que for que estivermos pensando, isso irá afetar todas as células do nosso corpo. Vimos no último capítulo que somos seres profundamente intelectuais e que fomos projetados para levar cativo todos os pensamentos. Você ficou surpreso? Nós somos feitos à imagem de Deus. Afinal, ele nos projetou para pensar em uma coisa de cada vez e de uma forma focada e de alta qualidade, concentrando nossa atenção, ouvindo atentamente, mantendo os nossos olhos em uma coisa de cada vez e fixando essa mensagem de agir em nossa mente. Fixar essa mensagem na nossa mente. O título de 140 caracteres. Deixa eu confirmar o que é isso. Que eu tiro a foto do livro e coloco para nós, mas aí isso aqui tá meio tweet mesmo. Tweet de 140 caracteres. Esse modelo descrito aqui contrasta de forma inegável com a tendência geral da vida moderna hoje, na qual se dá muita atenção a usar o Twitter, o Instagram e o Facebook, até o ponto de esquecermos tudo sobre aproveitar o momento. Né? E como? E os assim chamados especialistas em mídia social nos dizem que a informação precisa estar em porções pequenas e em constante fluxo, antes mesmo da informação anterior ter sido digerida. Isso não é estimulação, é bombardeio. Nós vimos isso no livro do Dr. Augusto Cury. Fomos reduzidos a 140 caracteres. E há um vício de procurar as próximas informações que estão em alta. Estudantes não conseguem sentar calmamente e aproveitar a leitura de um livro, permitindo que sua imaginação voe. Antes de compartilhar algumas das consequências comprovadas por pesquisas desse impulso da multitarefa, estilo milkshake, em que nós estamos, eu quero garantir para você que eu acredito no papel importante das mídias na sociedade, nos negócios e na vida, quando usadas corretamente de uma forma equilibrada. Elas são uma ferramenta de comunicação fenomenal. E eu sou totalmente a favor do progresso. Usada incorretamente, no entanto, essa coisa boa se transforma em algo ruim. Isso aqui, gente, é uma maravilha. Deus deu a sabedoria ao homem para criar. Você faz o pagamento aqui, você faz tanta coisa. Nossa, faz coisas demais. Mas se não souber usar, aí transforma em algo péssimo, não ruim, péssimo para a nossa vida.
péssimo para a sua vida. Não só o celular, né? Televisão, notebook e várias coisas, mas o celular que é mais completo. Então, nós devemos tomar esse cuidado. O que nós estamos focando? É tudo questão de equilíbrio. É tudo questão de equilíbrio. Nosso cérebro responde com padrões, circuitos e substâncias neuroquímicas saudáveis quando pensamos profundamente. Quando temos apenas contato superficial com inúmeras informações fragmentadas. Colossenses 3,15, na versão amplificada, explica a paz como harmonia da alma, que vem de Cristo e que age como um árbitro que nos ajuda a pensar, escolher, decidir e nos contentar, com o fim definitivo de todas as questões que vêm às nossas mentes. Mas a multitarefa do estilo milkshake gera uma confusão no nosso cérebro, tornando a harmonia da alma impossível. Não tem paz na alma. Se torna impossível. Cientistas descobriram que a quantidade de tempo gasto em multitarefa estilo milkshake entre jovens norte-americanos aumentou 120% nos últimos 10 anos. De acordo com o relato, arquivos de psiquiatria geral, a exposição simultânea a mídias eletrônicas durante os anos da adolescência, tais como jogar no computador enquanto assiste televisão, parece estar relacionada ao aumento de casos de depressão e ansiedade nos jovens adultos, especialmente entre os homens. Considerando que os adolescentes estão expostos a uma média de 8 horas e meia a mídias eletrônicas usadas simultaneamente por dia, algo precisa ser mudado rapidamente. Né? Que Deus nos dê sabedoria, graça para ensinar cada dia mais os nossos filhos, orientá-los de maneira sábia, para que eles não sejam vítimas de depressão e ansiedade por causa dos excessos. Entusiastas de mídias sociais ou viciado? Outra preocupação que isso traz é que se você ou seu filho adolescente é um entusiasta de mídia social ou se simplesmente está viciado nelas. Esse problema é de fato real. Tanto que pesquisadores da Noruega desenvolveram um novo instrumento para medir o vício em Facebook chamado escala Bergen de vício em Facebook. A mídia social se tornou tão presente quanto a televisão em nossas vidas cotidianas. E essa pesquisa mostra que lidar com várias mídias sociais simultaneamente pode ser tão viciante quanto o uso de drogas e álcool e o abuso de substâncias químicas. Um grande número de amigos nas redes sociais pode ser impressionante, mas de acordo com um novo relatório, quanto mais ciclos sociais a pessoa tem, maior a chance de as redes serem uma fonte de estresse. Pode também ocorrer prejuízo no bem-estar, porque a multitarefa estilo milkshake interfere na clareza dos pensamentos e decisões, o que causa diminuição do autocontrole e leva ao início de consumo compulsivo e às más escolhas alimentares. Está vendo? Até a compulsão alimentar vem disso, porque a pessoa é multitarefa. Gente, aqui multitarefa, vocês entenderam, né? Não é só querer trabalhar ao mesmo tempo, não. É você querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não focando em nada. O nosso cérebro, ele precisa de foco. Quando você sentar para ler um livro, senta e leia. Quando você estiver sentado aí para você ler comigo, para me ouvir, sente e acompanhe. Não fique sentado aí fazendo outra coisa, não. Isso é foco, ter foco numa coisa só. Tá? Essa é a questão de escolhas. Eu escolho estar aqui com vocês. Então, eu escolho estar neste momento com vocês. Vocês escolheram estar neste momento aqui comigo para nós juntas aprendermos. Ou seja, então, nós vamos focar agora nesse livro, Ative Seu Cérebro. Então, quando você for fazer outra coisa, foque naquilo que você estiver fazendo. Não deixe o seu cérebro ficar vagueando, tentando focar em 2, 3 coisas ao mesmo tempo, que não pode, adoece. E ainda pode gerar depressão, ansiedade, até consumo, escolhas alimentares, né? Compulsão alimentícia. Então, vamos tomar cuidado. O enorme uso das mídias sociais está associado a maiores índices de massa corporal, aumento da compulsão alimentar, menor credibilidade profissional e maiores débitos nos cartões. Para consumidores com muitos amigos próximos em sua rede social. Tudo por causa da falta de quê? Do autocontrole. Falta de autocontrole, né? Falta de domínio próprio. O risco de sermos superficiais. Ser multitarefa
no estilo milkshake diminui nossa atenção, nos tornando cada vez menos capazes de focarmos em nossos hábitos mentais. Isso nos deixa mais vulneráveis a julgamentos e decisões, em decisões fracos e superficiais e resulta em uma falta passiva de consciência. Uma mentalidade intelectual e profunda, no entanto, resulta em uma atenção plena e iterativa, a harmonia da alma, apresentada em Colossenses 3,15. Para isso, é necessário interagir intensamente com o mundo. Precisamos aumentar nossa consciência de nossos pensamentos e usarmos o tempo necessário para entendê-los e refletir neles. Vamos dar uma olhada em alguns estudos que mostram o impacto de mudar uma mentalidade de multitarefa estilo milkshake para uma que seja intelectual e profunda. Em 2012, um grupo de pesquisa da Universidade de Washington fez um estudo interessante sobre os efeitos do treino da meditação sobre a multitarefa. Eles descobriram que as pessoas envolvidas no estudo tiveram menos emoções negativas, poderiam realizar uma tarefa por mais tempo, tiveram uma melhor concentração, alternaram entre tarefas com mais eficiência de uma forma organizada e focada, em oposição a alternar apressadamente e sem objetivo, e gastaram seu tempo de maneira mais efetiva. Esses resultados me animaram porque eu descobri resultados parecidos com a minha própria pesquisa. E agora ela vai contar a pesquisa dela. Em minha pesquisa documentada, realizada com pacientes que tiveram traumatismo crânioencefálico, bem como estudantes e adultos que tinham dificuldades emocionais de aprendizado, eu fiquei impressionada com a mudança no funcionamento emocional e cognitivo deles, quando começaram a aplicar um padrão de pensamento mais profundamente intelectual. Eu deixei toda a terapia tradicional de lado e os treinei em uma nova técnica que desenvolvi, mostrando-lhes como aplicá-los na vida diária. As mudanças foram quase imediatas. Aumento no foco, na concentração, na compreensão, na eficiência da alternação entre tarefas e na habilidade geral em produzir trabalho de qualidade. Ocorreram até mudanças emocionais positivas, mas especificamente na automotivação e na autoestima. E não parou por aí. Com o tempo, eles continuaram a melhorar o funcionamento emocional e cognitivo. A partir do momento que eles foram levados em direção a um modo de pensar saudável, essas mudanças positivas continuaram o efeito cascata. Nos 20 anos seguintes, essa minha pesquisa, vi essas melhoras em milhares de pacientes e clientes. Esse trabalho é o resultado da orientação de Deus, porque quando comecei a trilhar esse caminho, ele era o completo oposto do treinamento acadêmico que recebi. Instintivamente, comecei a partir da palavra de Deus e continuei a usá-la. Especificamente, o rumo e o foco, o que somos chamados em provérbios, como direção e motivação para minhas pesquisas e ciência do pensamento. Essas pesquisas produziram meu projeto de 21 dias para desintoxicar o cérebro, abordado na parte 2, que ensina as pessoas a terem uma atenção focada e disciplinada para desenvolverem um tipo de padrão de pensamento que possui enormes benefícios nas redes de atenção e nos salva das distrações do inimigo. Como uma patologista da fala no campo da ciência cognitiva, vi que esses benefícios do pensamento focado, da concentração disciplinada, não eram e não são apenas comportamentais. Tudo que você faz e diz é primeiramente um pensamento em seu cérebro. Você pensa e depois executa. O que você vê de volta ao pensamento original, o que leva você de volta ao pensamento original, alternando esse pensamento e os demais conectados a ele, em um interrelacionamento dinâmico. Se sua mentalidade é ruim, tóxica ou patológica, para ser bem científico, então sua comunicação através do que você diz ou faz também é ruim, e vice-versa. Como diz a palavra de Deus, como imagine sua alma, assim ele é. Por isso que a gente tem que sempre fazer essa análise, né? Por que eu estou pensando isso? Será que meu coração está tão ruim assim? Meus pensamentos estão tão tóxicos? Opa, vamos fazer essa autoanálise. Vamos olhar o que nós estamos pensando, fazer esse diálogo interno, conversar com a gente mesma, fazer a mesa redonda do eu e questionar esses pensamentos. Ó, como imagine sua alma, assim ele é. Cientistas veem evidências da diferença.
Cientistas estão percebendo a evidência no cérebro da mentalidade intelectual e profunda versus a multitarefa estilo milkshake. Uma mentalidade intelectual e profunda ativa o córtex pré-frontal, bem acima das sobrancelhas, e de uma maneira positiva, produzindo uma concentração maior, menos distração, menos alternância, sem sentido entre tarefas. Uma alternação mais efetiva entre tarefas, menor inconstância emocional e melhora geral na conclusão de trabalhos. Cientistas também descobriram que uma mentalidade intelectual e profunda melhora as conexões dentro e entre as redes nervosas, especificamente na parte frontal do cérebro e entre as partes frontais e do meio dele. Outros pesquisadores descobriram que quando o indivíduo presta atenção a um estímulo, os neurônios do córtex cerebral que apresentam esse objetivo demonstram mais atenção. Podemos também alterar esses padrões de atividade alternando nossa atenção e o que remapeia o córtex. Olha só, isso é cientificamente comprovado. É cientificamente. Olha o que acontece nos nossos neurônios, o estímulo, tudo, quando a gente tem o foco certo, né? Determinação é crucial. Durante os anos 90, quando muitos cientistas estavam fazendo descobertas quanto ao poder da atenção, vi mudanças enormes em pacientes que, de maneira deliberada, determinada e persistente, escolheram concentrar sua atenção em melhorar sua habilidade e restaurar funções. Por exemplo, uma paciente minha sofreu um acidente de carro quando estava no segundo ano do ensino médio, que a deixou com enormes sequelas no cérebro. O neurologista e outros médicos disseram aos pais dela para não terem esperança, pois a partir daquele momento ela não seria mais do que um vegetal. Mesmo quando ela alcançou o nível de um aluno do terceiro ano, mesmo quando ela alcançou o nível de um aluno do terceiro ano do ensino fundamental. Os médicos disseram que aquele era o limite dela. Olha só. Felizmente, ela e sua família decidiram não dar atenção àquilo que os médicos disseram. E, em vez disso, escolheram concentrar sua atenção no que ela queria para a sua vida. Ela estava determinada em não apenas corrigir os danos do traumático acidente, mas também de acompanhar seu grupo etário e completar o terceiro ano do ensino médio com eles. Consequentemente, ela construiu novas redes em sua mente focadas naquilo que ela queria ser e se esforçou para isso acontecesse. Ou seja, eles falaram que a mente dela agora era como de uma criança do terceiro ano do ensino fundamental, mas ela esforçou. Ela conversou comigo sobre seus objetivos e visão, e nós trabalhamos juntas, dando um passo de cada vez e trabalhando consistentemente para atingi-los. Houve vezes em que ela quis desistir, mas ela sempre se levantava e continuava. Os benefícios foram evidentes. Ela não apenas pôde acompanhar seu grupo etário, mas também conseguiu completar o terceiro ano do ensino médio e continuar a estudar depois disso. Quando ela fez os vários testes neuropsicológicos e comportamentais, depois do período de terapia, e os comparou com seu desempenho anterior ao acidente, ela não apenas havia restaurado seu nível original, mas também foi muito além dele. O que eu acredito que aconteceu com essa paciente está retratado em duas passagens bíblicas. Agora, não haverá restrição para tudo que intentaram fazer. Gênesis 11, 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê, que está em Hebreus 11, 1. Para pensarmos positivamente sobre nossas perspectivas, devemos ser capazes de imaginarmos a nós mesmos no futuro, né? Onde você quer chegar? Se imagine naquele lugar. Nossos cérebros podem ter marcas do passado, mas elas estão sendo modificadas pela expectativa do futuro. Uau! E ainda não vai roubar o seu momento presente. A fé nos incentiva a perseguir esses objetivos. Espera aí. Imaginar um futuro positivo reduz a dor do passado. A fé nos incentiva a perseguir esses objetivos. A esperança leva à expectativa, que, por sua vez, cria paz, entusiasmo e saúde em nossas mentes, aumentando, assim, a saúde do cérebro e do corpo. Uau! Aí é que vem os benefícios adicionados de não ser alguém multitarefa, estilo milkshake. Um benefício adicional de se
ter uma mentalidade profunda é uma maior girificação, uma palavra adorável que significa mais dobras no córtex cerebral, do cérebro. Essas dobras extras, permitem que ele processe informações e tome decisões mais rapidamente, além de honrarem a memória. Pesquisadores descobriram especificamente um aumento das dobras do lobo da ínsula, uma estrutura incrível que integra os pensamentos, as emoções e a autorregulação. Esses estudos mostram, mais uma vez, que quanto mais você aplica um padrão mental, intelectual e profundo em seu cérebro, mais você melhora a estrutura física dele. Claramente, então, as partes do cérebro envolvidas no monitoramento da atenção, da memória ativa, córtex pré-frontal, e em quão bem monitoramos nossos próprios pensamentos, o lobo da ínsula. E sentimentos melhoram drasticamente com uma mentalidade intelectual e profunda. Olha como que é importante ter essa mentalidade intelectual e profunda, ou seja, tenha foco. Faça uma coisa de cada vez. Você vai ver, nós vamos ter essa diferença. Olha, vai ter mais atenção, vai envolver, o seu cérebro vai ser envolvido no monitoramento da atenção, a memória vai ser melhor. Vários benefícios. Conclusão. Esses são apenas alguns dos estudos que nos mostram que, quando disciplinamos nossos pensamentos, mudanças cerebrais físicas e positivas acontecem. Isso nos permite estar mais alinhados com o modo de pensar de Deus. Consagra, Senhor, tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Com isso, alternamos entre tarefas de forma correta, monitoramos nossa atenção, sentimentos e pensamentos e funcionamos em um nível de desempenho mais alto. Eu simplesmente amo o fato de que cada instrução que Deus nos dá e que seguimos vem com um bônus físico e mental. Basta fazer o que Deus diz, e a paz, a felicidade e a inteligência virão junto. Uau! Aí o resumo do capítulo 6, eu mando para vocês, né? A verdade quanto à atitude multitarefada, aqui o mito. Aí eu mando para vocês esse resumo aqui de tudo que nós lemos hoje. Agora, acredite, tudo que Deus fez é perfeito. Então, vamos simplesmente obedecer os seus mandamentos. Vamos obedecer o que o Senhor tem para nós. Vamos obedecer a palavra dele, que o quê? Que tudo vai dar certo na nossa vida, né? Que Jesus abençoe vocês. Alguém deseja compartilhar algo? Não? Hoje eu estou com um pouquinho de sono, engolindo algumas palavras aí, mas está tudo bem. Jesus abençoe vocês. Amanhã